Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal do Oitavo, do Triângulo Mineiro aqui. Estamos aqui hoje com o Tassiano, médico veterinário. Tassiano, seja bem-vindo ao iPod. Obrigado, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí. O iPod é o podcast do agronegócio da Y Grãos, né? Eu sou um dos diretores da Y Grãos e a gente está fazendo esse trabalho de podcast do agronegócio para levar informação para você, produtor rural, para você, produtora rural. Em breve teremos entrevistas aqui com mulheres também do agronegócio. Eu quero que vocês fiquem à vontade aí para fazer perguntas, ou no canal do YouTube, está sendo transmitido também ao vivo, ou no canal do Instagram. Tá bom, pessoal? A gente fica muito satisfeito com sua presença aqui, Tassiano. Você ter disponibilizado seu tempo aí para poder participar. A gente trouxe uma canequinha aí de brinde para você aí do iPod. Você tomar uma aguinha aí, que a gente tem muita coisa para falar, né, sobre medicina veterinária. Então, hoje o assunto aqui é medicina veterinária para animais de grande porte, né? E, primeiramente, Tassiano, a gente queria conhecer quem que é o Tassiano. O Tassiano é natural daqui de Tuiutaba. Eu nasci aqui em 1989, né, Rio de Janeiro. Eu estudei em Uberaba, fiz faculdade lá em Uberaba. Sempre fui apaixonado pela área, né? Desde novo, meu avô me levava para a fazenda e apaixonei. Tem um tio meu também, o Samuel, me levava para a fazenda e deixava eu colocar a mão na massa, vacinar o gado, fazer de tudo com ele lá e fui tomando gosto, né? E hoje é muito fácil, né? O pessoal fala que quando você escolhe uma profissão que você gosta, você não trabalha, você vive, né? E hoje eu me sinto bastante realizado na profissão. Então, assim, desde novo eu acompanhei a lida, né, na fazenda, e graças a Deus tive a oportunidade de ir para fora, né? Meus pais me incentivaram a estudar, né? Me proporcionaram isso e consegui fazer uma graduação boa, né? Eu passei numa faculdade que eu considero muito boa e na época também era, né? Eu acredito que até hoje consegui uma bolsa lá e a gente teve condição de formar lá em Uberaba. A faculdade era qual que era a faculdade? A Uniub, Universidade de Uberaba. Lá tem muitos veterinários formados lá. Estão esparramados aí no Brasil inteiro. Até mandar um abraço para todos os veterinários aí. Que o trabalho de vocês é fundamental para a gente poder manter o agronegócio hoje como uma qualidade e com essa melhoria que vem acontecendo, com a melhoria genética, melhoria tecnológica, né, de equipamentos, de tudo hoje. Então, um abraço para todos os veterinários. Quero mandar um abraço para o Marcos Paulo também, que é da Conspel, o Habib, que é da Conspel também. Um abraço para eles, que eu conheço eles também. Essa área de medicina veterinária, sem eles, o agronegócio não poderia ter evoluído como evoluiu até hoje, né? São grandes amigos meus também, parceiros, né? Eles atuam aí na área de consultoria e quando precisa de alguma emergência, eles me ligam, a gente corre lá e tenta resolver da melhor forma possível. Beleza. Hoje a sua especialidade, qual que é a sua especialidade hoje? Eu estava comentando sobre a minha formação e uma área que eu sempre fui invocado, que eu gostava demais, era a área de militar, né? Eu até, quando eu fui fazer a faculdade, eu estava em dúvida se eu ia seguir carreira ou se eu ia fazer veterinária. Quando eu consegui a bolsa, aí eu desisti e falei, não, vou estudar porque está sendo oportunidade, né? Eu acredito muito em Deus e falei, Deus está me levando para esse lado. E eu tinha listado em Brasília e eu fiz um adiamento, né, de serviço, só que no meio do caminho eu fui dispensado e mesmo assim eu quis ir para lá, né? Lá na Cavalaria do Exército eles têm o programa de estágio, né? E eu me inscrevi e fui para lá fazer o estágio curricular. Fiquei lá bastante tempo e lá foi uma escola muito boa para mim.
aprendi bastante sobre cavalos. Então, a minha área de atuação é grande porte, né? Eu sempre quis trabalhar só com cavalos, mas de acordo com a demanda da região, eu comecei a atender bovinos também. E com o passar do tempo, eu fui entrando na área do cavalo, né? O pessoal do cavalo é mais reservado, mais exigente, né? E como eu era recém-formado, o pessoal não teve uma abertura para mim assim, logo de cara, né? Mas com o passar do tempo, o pessoal foi pegando confiança e hoje eu atendo bastante a região. É, isso é uma coisa muito interessante porque nossa geração, né? Eu acredito que você deve estar com quase 40. Você está com quantos anos? 34. 34, tá chegando, eu estou com 40. Então, a nossa geração, né? A geração dos nossos pais, eles são mais sistemáticos, né? Então, não acredita, já tem uma experiência aí, não acredita em qualquer coisa, né? Então, assim, meu pai é do agronegócio, foi, né? Infelizmente ele faleceu. Meu avô era do agronegócio, tanto parte pai quanto parte mãe. Meu bisavô, meu trisavô, então é tudo aqui dessa região que eu estava. E eu também sou produtor rural, né? Por paixão, por também participar desde o início lá. Meu pai me colocava com 5 anos em cima de um bezerro. Então ele soltava a gente lá, e a gente foi criado mais na raiz, né? Na larga. Então a gente aprendeu a vacinar gato, fechar gato, montar cavalo, fechar. E sempre foi assim, por isso que eu sou apaixonado nessa área do agronegócio, né? E eu sou da área de tecnologia, formado em ciência da computação, só que sempre tive vontade de trabalhar com o agronegócio. E graças a Deus, com o iGrãos, o iPod, a gente está tendo essa possibilidade de trabalhar com isso. E eu acho que uma área fundamental para uma propriedade rural conseguir hoje, né? A gente tem que pensar que propriedade rural, ela é uma empresa, ela tem que saber trabalhar com o financeiro e sem a ajuda do veterinário, seja para gado de leite, gado de corte, cavalo, área de qualquer outra área específica de animais, né? É muito importante o médico veterinário ali para te ajudar com o manejo, né? E eu acho isso muito importante. Eu costumo falar que a consultoria é um dos serviços mais baratos que você pode contratar hoje. Porque o consultor que está ali na área, né, trabalhando com aquilo todo dia, ele está atualizado sobre mercado, sobre fornecedores, né? Então, ele te traz um custo mais baixo de produção e te oferece mais tecnologia, né, para você aplicar. Você consegue produzir mais em menos tempo, né? E mais barato. Então, dependendo não, sempre. Um consultor bom, claro, né? Que hoje tem muita gente aí também que se diz especialista, mas não entende, né? Então, consultoria hoje é dos serviços mais baratos. Acho que todo brasileiro, ou ele é técnico de futebol, né? Ou ele é um pouco de veterinário. Quem mexe com fazenda acha que ele é um pouco de veterinário. E eu queria que você falasse um pouco sobre questão de antibiótico, antagonismo, né? Então, é justamente essa parte que você falou aí que é triste para a gente. Principalmente, eu atendo, né, clínica e cirurgia. Então, muitas das vezes, o pessoal chama a gente para atender e fala, não, eu já mediquei esse animal, mas não deu certo. Aí, o que você fez? Pergunta, né, o que você aplicou nesse animal, que dia que foi? Aí, tem um antibiótico lá, a gente fala nome aqui? Pode falar. Terramicina, que é um antibiótico muito conhecido e dos mais baratos que a gente tem hoje. O pessoal aplica subdose, né? Uma vez eu fui atender uma vaca de aproximadamente 400 a 450 quilos, o cara falou para mim que tinha feito uma dose alta, uma dose boa na vaca. Eu perguntei, que dose que você fez? Ele falou, fiz 15 ml. Terramicina é 1 ml para 10 quilos, então ele deveria ter feito 45 ml. Então, essa questão de subdose aí prejudica bastante o tratamento, porque quando você usa uma dose abaixo, né, do que você tem que usar, as bactérias, né, da infecção que tem ali presente, ela vai criar uma resistência sobre esse antibiótico. Então, quando você for usar de novo na dose correta, o antibiótico já não vai ter efeito. Muitas das vezes,
a gente tem sucesso por conta disso, né? E também tem a questão da interação medicamentosa. Um exemplo, eu fiz uma cesariana numa vaca, né? E orientei para o funcionário da fazenda fazer penicilina. E aproximadamente 3, 4 dias depois ele me ligou e falou que os pontos que eu tinha feito lá na cirurgia não estavam bom. Eu perguntei, né? Mas por que que não tá bom? Ele falou, não, porque tá com cheiro ruim, cheiro de infecção, né? Perguntei para ele se ele estava fazendo corretamente o antibiótico. Ele disse que estava e que inclusive o problema não era antibiótico, porque ele estava fazendo outra base junto. E infelizmente isso aí foi a causa do problema. Por quê? Quando você passa uma base de antibiótico, você não pode misturar outra sem informação. São poucas bases de antibiótico que combinam. Por exemplo, eu tinha passado penicilina, né? E ele entrou com o ceftiofur. Teve anulação do efeito, né? Então, quem sofreu foi a vaca. Ele teve uma boa intenção, né, de tentar amplificar a ação do antibiótico para evitar a infecção, mas ele prejudicou a vaca, causando um antagonismo, né? Então, assim, é muito sério. A questão, assim, também relacionada a antibiótico, o pessoal omite muita coisa, às vezes por vergonha, né? A pessoa tem um animal e às vezes não quer gastar, primeira coisa. Ou então acha que vai melhorar, né? E, meu vizinho falou para fazer uma terramicina e um pensivete, antagonismo. Aí não funciona, aí chama o veterinário. Aí às vezes ele fica com receio de falar, eu segui a orientação do meu vizinho. Ele fala, não, isso aqui começou hoje, sendo que o problema já tem 3 dias. Isso prejudica o tratamento do animal dele. Por quê? Porque ele omitindo as informações vai atrapalhar o meu diagnóstico, vai atrapalhar o tratamento do animal, não vai ter resultado, né? E a gente vai ter que voltar lá, nesse intervalo aí, ele perde tempo, ele perde dinheiro, porque ele já fez remédio, vai ter que fazer novamente. A gente vai ter insucesso se ele tiver feito medicação e não me falar, porque eu posso entrar com outro antibiótico diferente e ter uma interação entre os 3, né? Aí ele vai jogar dinheiro fora dos primeiros que ele fez, mais o que eu fiz, mais a minha viagem, mais a minha consulta, e dependendo do problema, ele corre risco até de perder o animal. Por isso que eu acho que é muito importante o produtor ter essa consciência. Não precisa ter vergonha de falar que é bom o medicamento. A gente não é veterinário, a gente não estudou para isso. A gente acha que é. Igual técnico de futebol, a gente acha que sabe ser treinador de time de futebol. A gente não sabe nada. Então, assim, a gente tem que aprender a ter humildade para reconhecer que a gente erra e a gente ser transparente, né? Para não deixar o veterinário chegar lá e, às vezes, passar um medicamento e entrar e acontecer um antagonismo. Eu, por exemplo, não sabia disso. Foi uma informação muito importante, né? E com relação à parte de reprodução, disseminação? Então, isso é um assunto bem falado hoje, né, Bruno? Porque o pessoal hoje busca, né, fazer um melhoramento do seu rebanho. E a gente tem hoje várias técnicas, né, para estar fazendo a reprodução na fazenda, né, fazendo a cria, né? E se você tem uma vaca mais ou menos e um boi mais ou menos, você vai produzir um bezerro mais ou menos, que vai valer mais ou menos. E ninguém quer isso, porque onde come a vaca mais ou menos, você pode ter uma vaca boa comendo a mesma coisa, né? E a vaca boa produz um bezerro melhor, que vale mais, né? Então hoje, das melhores opções que a gente tem aí, é a transferência de embrião, né? Você pega uma vaca melhor, tira os óvulos dessa vaca, né, os oócitos, leva para o laboratório, faz a fertilização in vitro e transfere nas receptoras. As receptoras são as vacas, né, vamos falar assim, inferiores na questão de valor, né? Então você tem vacas ali que vão estar gerando bezerros melhores. São filhos biológicos da doadora, né? Que é aquela vaca boa que você tirou os óvulos. E essas vacas vão gerar os filhos da outra vaca, né?
e é uma forma acelerada de você produzir animais melhores. Porque uma vaca consegue gerar um, no máximo dois bezerros. Se você pegar esses embriões e colocar em várias vacas, uma vaca aí produz até 120, já vi casos até de mais óvulos viáveis para fazer embriões. Você pensa, de uma vaca, em vez de você tirar um filho dela no ano, você tira 50, né? A média não é isso. Estou falando de... Eu já... Isso. Só que gera custo, né? Você tem que ter uma vaca boa também para você fazer isso, ou então você pode comprar. Hoje tem várias formas de você estar adquirindo aí um animal melhor na forma de embrião. Tá? Hoje, o que que gira? Hoje, por exemplo, se eu sou produtor, eu tenho uma vaca boa lá e quero fazer isso com spam lá. Por cada embrião Você desse fala de custo? de custo hoje, mais ou menos assim, por alto. Eu não trabalho nessa área, mas o que eu vi de pessoal, né, que eu atendo, paga em torno aí de R$ 400 a R$ 600 num embrião confirmado. Confirmado. Falar, você tem as vacas lá, não tem uma vaca para ser doadora, mas faz uma parceria com alguém que tenha, né? O veterinário, o laboratório lá que ele trabalha, vão combinar com você de transferir os embriões, né? E vai te cobrar por experiência positiva, né? Além da transferência de embrião, a gente tem também a inseminação artificial, que é um método bem mais difundido hoje. A inseminação artificial você pega, né? Em vez de você ter um touro, né? Comprar um touro caro, você arrisca uma cobra pegar no transporte, né? Pode quebrar uma perna, pode brigar com outro animal, machucar. Então, lá no acerto. Isso. Você pode estar comprando sêmen, né? E o sêmen desses touros de central aí são todos bons praticamente. Você tem que ver a questão de acasalamento, né? Porque talvez as suas vacas são pequenas. Você pega e escolhe um boi que produz bezerro com peso alto ao nascimento. Isso aí pode gerar um problema de distocia. Distocia é um problema no parto. Então, a inseminação artificial consiste em quê? Você pegar o sêmen do touro, que é armazenado no botijão de sêmen, e inseminar a vaca. A gente tem a inseminação artificial feita com o cio natural, né? Que é quando a vaca está manifestando cio, a gente vai lá, insemina a vaca 12 horas após a manifestação do cio. E a importância do funcionário da fazenda. Isso. Aí vai demandar muito. Vaca não costuma dar cio perto de Natal, feriados, Ano Novo. Não me liguem, né? Não, tô falando o funcionário não vê, né? Porque Sempre não vê. Né? Mas, além dessa inseminação artificial dessa forma, né, com cio natural, a gente pode fazer a IATF, né? Que é uma inseminação artificial em tempo fixo. Ela é programada de acordo com a aplicação de hormônios, né? A gente tem vários tipos de protocolo, né? Tem protocolo até que você repete a inseminação antes de fazer o diagnóstico de gestação, que você ganha tempo, né? E a inseminação artificial tem várias vantagens. Você consegue fazer um lote mais uniforme, porque você vai emprenhar suas vacas praticamente todas no mesmo dia, né? Todas não, porque o índice de inseminação artificial gira em torno de 50%. Então, você vai inseminar 100 vacas, aproximadamente 50 vão emprenhar. E também esse número depende de muita coisa. Não é simplesmente você chegar lá e falar assim, eu vou fazer o IATF. Você tem que estar com as vacas com score corporal bom, tá? Um score em torno aí de 3. O score corporal vai de 1 a 5. Tem gente que fala que é de 1 a 10, mas só para ter uma base. No score corporal de 1 a 5, você tem que estar com score 3, 3,5. Se você tiver com a vaca com score 5, ela está muito gorda. Ela tem problema de encistamento em ovário, isso aí atrapalha, né? Ela emprenhar. E também, posteriormente, também vai atrapalhar no parto se ela estiver muito gorda. E se ela estiver magra demais também, ela não consegue emprenhar. Os extremos não Isso. Então, o score bom é em torno de 3, 3,5. Você vai inseminar essas vacas, né? Vai fazer, primeiro, você coloca um implante à base de progesterona na vaca, né?
A progesterona é o hormônio da gravidez. Ela vai achar que ela está grávida, porque vai ter um implante dentro da vagina dela liberando progesterona. Você tira esse implante, corta a progesterona e faz um hormônio que chama prostaglandina, F2-alfa. Esse hormônio vai fazer o quê? Esse que a gente injeta, ele vai destruir o corpo lúteo, que é uma estrutura fisiológica que o ovário da vaca produz quando ela está gestante. Então, se você tirou a progesterona sintética que estava no implante, né? Tirou. E você tirou o corpo lúteo que poderia estar no ovário dessa vaca, em teoria, todas elas vão estar sem progesterona no organismo. Isso aí vai gerar o quê? Um amadurecimento folicular uniforme de todas as vacas. Em teoria, na prática não é bem assim. Por isso que a gente tem 50% em média de resultados. E tem muita pesquisa para tentar melhorar isso. Tem vários hormônios que você pode usar junto para poder melhorar o índice, né? Então, hoje a gente tem muita ferramenta. Quando todas começarem a entrar numa nova onda folicular juntas, provavelmente elas vão ovular no mesmo dia. A gente espera isso. E a gente também controla isso com hormônios. Quando a gente tira o implante de progesterona, a gente aguarda 48 horas para inseminar todas, né? Porque é o horário estimado da ovulação. Essa é a IATF. É um processo que demora em torno de 9 a 11 dias. Né? Hoje os produtores fazem muito pouco ainda, né? Tem espaço para crescer bastante. Porque aqui na região a gente tem, né? Infelizmente que eu falo assim, na área nossa, né, de pecuária, a cana está entrando bastante na área de pecuária aqui na nossa região. Soja. Mas ainda tem muito rebanho ainda, que dá para fazer, né? Sim. Por isso a importância do produtor rural levar a propriedade como uma empresa, né? Ele está sempre controlando os custos na ponta do lápis. Isso. Tem tantas ferramentas para ajudar o produtor rural hoje de graça, né? Tem muito aplicativo. Outra coisa, nosso aplicativo aí, vocês aí, podem baixar, viu? Tanto para iPhone como para telefones Android, pra vocês acompanharem preço do boi gordo, do leite, da soja, do milho, do sorgo, tá lá. No nosso site também tem as cotações, waigrãos.com.br. Então vocês podem entrar lá, todo dia é atualizado. Daqui uns dias nós teremos lá cotações reais do mercado físico, do boi gordo, dos frigoríficos da região aqui do Triângulo Mineiro. A gente já tem as cotações do mercado físico de soja, milho, sorgo. Tem várias ofertas lá de compra, de venda de soja, de sorgo, de milho. Então o aplicativo já está disponível e é de graça, viu, pessoal? Não tem custo nenhum. Tem muita ferramenta. Tem muita ferramenta hoje. E eu queria que você falasse um pouco também sobre a questão do pré-parto e parto. Só para complementar o assunto da inseminação, em éguas também a gente faz, tá? Mas é um pouco diferente por conta de fisiologia, né? A vaca, ela é um reloginho, ela dá o cio, depois de 12 horas ela vai estar ovulando. A égua não. Ela tem um cio que dura de 3 a 14 dias, mais ou menos, né? Mas a média é em torno de 5, 7 dias. E ela ovula de 24 a 48 horas antes de terminar o cio. Então, como a gente não sabe como vai ser o cio dessa égua, a gente tem que fazer um acompanhamento com ultrassom, né? Então, assim, a égua não é igual a vaca. Tem gente que fala, o que eu aplico na minha égua para ela dar o cio? Tem um hormônio que faz ela dar o cio, mas talvez ela não vá ovular. O certo é a gente fazer acompanhamento com ultrassom e no momento certo, né, a gente vai acompanhando o tamanho do folículo, aí já faz a inseminação quando ele estiver pré-ovulatório. Também é uma questão que favorece bastante, porque você não precisa comprar um cavalo caro para você fazer outro, né? Você pode estar comprando o sêmen, né? Ele vem a fresco, pode vir congelado também. Mas aí a questão do parto e do pré-parto. A gente faz de tudo para evitar prejuízo, né? Então, quando você já tem um animal gestante,
você tem que estar cuidando desse animal. Por exemplo, uma égua gestante, você não vai trabalhar nela, fechando vaca, arriscando tomar cabeçada, até ela estiver perto de parir. Isso aí pode prejudicar o outro que está na barriga. Então, a gente recomenda que confirmou para ele já, em torno aí de 4 meses de gestação, já afasta. E tanto na égua quanto na vaca, é interessante a gente ter o piquete do pré-parto. O piquete do pré-parto, ele é um lugar que os animais vão estar sendo monitorados. Então, você tem uma área perto da casa do funcionário ali, você já reserva para estar colocando esses animais, né? Do pré-parto aí, faltando 2 meses, 1 mês para parir, para caso ocorra algum problema, você já está de olho, né? Falar, uma distocia, né? Que é um problema de parto, você já chama o veterinário, já tenta resolver logo para evitar perda. Não, faço parto praticamente todo dia. Hoje de manhã eu saio cedo para fazer parto. Acontece mais em vaca? É porque a gente tem um rebanho menor de equinos, né? Mas o que favorece não ter problema em égua é o quê? A contração uterina da égua ela é muito mais forte do que da vaca. E um bezerro, se você for analisar proporcionalmente, ele é mais grosso. O tronco dele é mais grosso. E o potro ele é bem mais fino, ele é bem comprido, tem as mãos compridas, as pernas compridas, mas ele é mais estreito. Então ele tem menos de não passar no canal do parto, ter que auxiliar. A questão importante do pré-parto também é a questão da nutrição. Tem muita gente que às vezes coloca embrião em barriga de égua e solta para o pior passo. Por quê? Porque a égua é uma barriga de aluguel, né? Mas ele talvez não enxerga que na barriga daquela égua tem um animal que vai sair ali, cara, e essa égua tem que dar leite para esse potro, né? Questão do pré-parto também envolve, além de ser uma área próxima da fazenda, você tem que estar nutrindo bem esses animais para estar gerando um animal que está na barriga, né? No caso das éguas, das vacas, aliás, a gente tem uma dieta que chama dieta aniônica. Essa dieta, se ela for feita certinho, ela é muito boa para evitar problema após o parto, no parto e após o parto. Como é que funciona? É um mineral, né? A gente usa o sal branco, sal mineral, sal proteinado. Você vai estar usando um sal que tem menos... Vamos ser mais didático, né? A gente tem alguns hormônios na vaca que tira o cálcio do sangue, né? Que é aquele cálcio que a vaca ingeriu, e deposita no osso. E a gente tem o hormônio que tira o cálcio do osso e joga no sangue, né? Um faz uma coisa, o outro faz o inverso. O hormônio que tira o cálcio do osso e joga no sangue, ele demora a ser produzido e ele demora a começar a agir, né? É onde a gente tem problemas, talvez, de retenção de placenta, problema de hipocalcemia pós-parto. E essa dieta vai ajudar a prevenir isso. De que forma? Fornecendo um pouco menos de mineral, forçando a vaca a começar a fazer essa função. Eles falam que tem que usar um sal mineral de 120 de fósforo, é isso? Não, isso aí é quando a vaca está em lactação, mas vai muito do que você tem, né? Então, por exemplo, você tem uma vaca que produz aí, tem uma lactação boa. A gente recomenda que ela coma bastante fósforo. Isso aí tem que ficar disponível para ela no coxo, né? E a vaca sabe o tanto que ela precisa. Uma coisa importante é não deixar de dar sal branco. O pessoal às vezes, porque eu estou dando sal mineral é mais caro. Já vi veterinário falar nisso. O sal branco tem iodo, que previne uma doença que chama bócio. Aqueles caroços, a papeira que dá debaixo do queijo. Eu aprendi isso com um primo meu lá de Buriatã, veterinário também. E outra coisa, lá em casa, quando a gente tirava leite, as vacas saíam da ordenha e corriam para uma tabu para comer caco de telha. E a gente dava sal, não dava sal mineral, comprava sal dos mais caros que tinha e as vacas não paravam. Aí ele falou assim, vocês estão dando sal branco? Eu falei, não, a gente dá só mineral. Na época eu estava formando, estava começando a aprender as coisas. Aí a gente começou a dar sal branco. As vacas pararam de comer caco de telha. Engraçado, eu não sabia disso não. Eu sempre falo, cada sal tem uma mineral função. já não tem o sal
Não. Sal mineral ele é concentrado nos minerais essenciais, né? Para crescer e tal, mas não é aquele sal que sacia, tipo o sal que a gente usa em comida. Sim, sim. É O diferente. famoso sal boiadeiro. É, o boiadeiro é uma marca, né? Então, tem vários. Aham. Então, o sal branco tem uma função, o sal mineral tem outra, o sal proteinado tem outro. Então, o que a gente fala é o seguinte: se você tem um coxo comprido, né? Você colocar o sal da vaca lamber direto. Você coloca ali em 30% sal branco, nos outros 70% você coloca o sal mineral. Ela vai escolher o qual que ela vai comer. Tem gente que mistura. Você não sabe o que a vaca quer. Se você misturar, você vai. Talvez você faz uma mistura que vai limitar o consumo do mineral e pode gerar um problema. Pode gerar um problema de crescimento, um problema de vaca de leite, né? De hipocalcemia, né? No caso de pós-parto, ali, de pré-parto. Eu mexi com gado de leite e tal, eu nunca tinha escutado sobre isso. É conversa de corredor que tem muita coisa que eu não vi na faculdade que eu aprendi É a na lida, experiência, né? né? Igual parto. Tem muitas vezes o pessoal chama a gente para fazer parto. Ah, minha vaca tá parindo aqui, mas não tem dilatação, não passa nem um dedo. Um dia, por acaso, eu tava num rodeio e um produtor, Zé Davi Queiroz, me chamou para ir fazer o parto lá na fazenda dele. Fui lá, saí do rodeio, fui lá. Cheguei lá, eu olhei a vaca dele, tava igual um cavalo com cólica. E eu tinha mais prática com cavalo. Nunca tinha passado na minha cabeça que uma vaca podia ter cólica. A vaca tem uma cólica no pré-parto, porque o bezerro tá grande, tá comprimindo os intestinos, né? Comprime o osso intestinal ali, atrapalha o trânsito. Eu paro e penso, a vaca não tem dilatação. Ela tá deitando, levantando e olhando para a barriga. E ela espreme. Por quê? Porque ela acha que aquilo é parto, mas não é. Eu virei para ele e falei assim, eu vou fazer um teste aqui, eu vou fazer um anti-inflamatório na sua vaca. Vamos ver se a dor dela passa. Ele, mas e o bezerro? Eu falei assim, eu dei toque, ela não tem dilatação, o bezerro está vivo e ela está apresentando dor. Vamos fazer um remédio para dor? Ele foi, tá. Fiz o remédio para dor na veia. Dentro de 10 minutos a vaca levantou, olhou para trás, baixou a cabeça e começou a comer capim na beira do curral. Aí eu falei assim, e aí, o que você quer? Você quer que eu corte a sua vaca? Ele falou, parece que ela não tá sentindo dor mais. Eu falei, não, não tá. E eu falei, foi a primeira vez que eu fiz isso. Foi instinto meu, né? Nunca tinha ouvido falar isso. Eu comento isso com os colegas veterinários também. Às vezes, eles não sabem, nunca pensaram nisso. Então, resolvemos o problema. E passou uma semana, a vaca pariu sozinha, sem indução, sem nada. Né? Interessante. O Bezerro pessoal está também. perguntando sobre inseminação de ovinos. Já ouviu falar? É o Habib que eu tô perguntando? É o Habib de ouvindo? Essa aí. Olha, eu também nunca fiz. Deve ser igual cadela, né? Porque não tem como colocar a mão. A cadela a gente insemina, a gente deposita o sêmen na vagina da cadela, levanta ela, em teoria, para a gravidade fazer o sêmen descer, né? Mas eu nunca trabalhei com inseminação de ovino, não. Muita gente perguntou? É porque tem uns amigos meus que eles gostam de pôr fogo. Então. Pra sacanear. Não Né? pode ser isso. Então. Inseminação de abelha também. Esse povo não perde tempo, não, né? Mas é interessante, essa história do sal branco aí, eu já percebi que muitas vezes nos meus confinamentos lá, a vaca fica catando pedaço de pau. Pode ser isso. Pode ser então. Mas assim, eu nunca reparei nisso não. Tem também a questão do apetite depravado, que a gente fala. É igual, você tá aqui, você não tá fazendo nada, você tá esperando, aí você começa a estralar o dedo. Hoje a gente mexe muito no telefone, né? Mas antes a gente comia unha, né? E quando o animal não tem nada para fazer, ele faz arte. Meu professor falou para mim, tem um problema assim, 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 tal, que chama retículo pericardite traumática. Vocês nunca vão ver isso, porque é raro. Às vezes o animal tem, morre e ninguém descobre.
Descobre se quiser abrir o animal para ver o que ele tem, né? De curiosidade para prevenir outras mortes. A hora que a gente abre o animal, ele ingeriu alguma coisa, né? Pontiaguda, alguma coisa metálica, tipo uma tela, um arame, né? O arame lá no retículo, ele fura o retículo e fura o coração. Aí vaza o sangue. E por acaso, uma vez a minha mãe e eu, a gente comprou uns bezerros, uma amiga nossa, e até ficou lá na fazenda dela. E eu peguei, ela me ligou e falou, tem um bezerro seu que tá mais deitado ali e tal. É o melhor bezerro que tinha. Aí a gente foi lá, né? Foi eu e um outro amigo meu, veterinário. Eu fui lá e eu escutei o bezerro. Falei, parece que o pulmão dele tá chiando. Não deu para eu escutar direito, porque ele era muito bravo, né? Ele ficava quieto. Falei, vou fazer um antibiótico nele. Ele tá pela metade. Fazer um antibiótico nele. Eu fui lá, peguei o remédio, puxei. A hora que eu fui aplicar, ele deitou. Falei, cansou, né? Apliquei o remédio, ele tava morto. Aí eu peguei e falei, mas não é possível, velho. Falei, não, eu vou abrir esse bezerro. Eu quero descobrir de que ele morreu. Eu quero tentar descobrir, né? Porque nem sempre, quando a gente faz uma necrópsia, a gente tem um diagnóstico. Talvez não dá para fechar. E fui muito assim, né? Eu falei, não, eu comprei, tem outros bezerros aqui. Eu quero levar, quero ver esse bezerro, quero ver que se for alguma doença, a gente tenta prevenir para os outros. E eu abri o bezerro, o tórax dele estava cheio de sangue. E eu achei. O que é? Rapaz, eu não lembro, acho que era um pedaço de tela. Era uma fazenda, uma chácara aqui perto da rodovia, então é fácil ter coisa lá. Eu não lembro, acho que era uma tela. Outra coisa muito importante, aproveitando isso aí, cuidado com o plástico. O plástico mata mesmo. Saquinho, sacola, lata de cerveja, se jogar lá. Pelo amor de Deus, gente. Hoje eu estive lá na fazenda, lá na minha região, lá no Campo Alegre. Eu vi 2 latas de cerveja jogadas na estrada. Gente, por favor, não faz isso não. Degrada o meio ambiente, pode ocasionar um problema desse no gado, gente. Acabou de beber latinha, joga no assoalho do carro. Depois você junta isso num saquinho e joga isso fora. Não faz isso não. Tenha consciência. Tá bom, pessoal? Muitas das vezes a gente pega, o pessoal chama, minha vaca está intoxicada. Você vai, faz um soro na vaca, né, com vitamina, faz um antitóxico, entra com antibiótico, tentando falar, não, talvez é uma intoxicação, o animal debilitou, causou uma infecção. E procura, e o cara começa a ficar bravo com você, falar, mas você não fecha meu diagnóstico e tal. Aí você pega e fala, isso aqui pode ser plástico. Não, mas não é plástico, não. Aí o animal morre, arrasta pra lá. Aí depois o cara te liga sem graça. Ô, rapaz, eu fui lá, os urubu comeu a carcaça, tinha um pedaço de lona de silo lá no meio da ossada da vaca. Aí você fala, ó, tá vendo? Então, assim, o animal não fala. Se a pessoa que é o tutor do animal, né, que funcionário da fazenda, o proprietário, não conta a verdade pra gente, fica muito difícil. Porque uma pessoa chega no médico, o médico pergunta, por que você está aqui? Você fala, não, eu estou sentindo uma dor no peito e tal. Aí o médico já vai com o estetoscópio, tá? Ausculta, ver se você pode estar com a pneumonia, com problema cardíaco. A vaca, não, ela deita lá e fica. Tamanho que é uma vaca, até você achar o negócio é difícil. Ainda mais se a pessoa omitir o que acontece, né? O que o animal come, o que deixa de comer, o que pode ter acontecido, o que ele aplicou de remédio, né? Você falou uma coisa aí que é muito importante, né? O gado morreu, arrastou e jogou. O que ocasiona isso? Botulismo. Né? Pode ocasionar botulismo. Então, isso aí, eu acho que isso tem acontecido muito aí na região. O povo não sabe fazer descarte de animal. Inclusive, até eu coloquei no nosso roteiro uma parte aí que não é sempre que você vai fazer um remédio que vai resolver o problema, né? Então, o botulismo, por exemplo, tem gente que fala, não, eu vacinei contra botulismo. Não é botulismo. A vacina não tem 100% de eficácia. Talvez, tem fazenda que eu vou aí que o pessoal pega e fala, aqui tinha 150 cabeças, mas no dia nós só fechamos 80, né? Pode ter ficado algum sem vacinar. É lógico que ficou, né? Então,
você não precisa. É uma questão de consciência. Se você sabe que uma carcaça no pasto pode causar botulismo, você já dá um destino correto para essa carcaça. E qual que é o destino correto? Vamos falar, o destino correto. Você faz um buraco, enterra. Ah, não tem trator. Eu tenho uma medida simples, né? Vamos falar, você não tem condição. Você consegue deslocar essa carcaça? Leve essa carcaça para um local que não tem acesso de animais. Por exemplo, talvez você tenha um mato lá no alto da fazenda que é cercado, né, para os animais não entrarem. Os urubu vão lá fazer a parte deles, vão comer a carcaça. A hora que ficar os ossos, você pega esses ossos, que é pouquinha coisa, isso aí você pega uma cavadeira, fura o buraco e enterra. Fica bem mais fácil, né? O que eu recomendo é isso, é uma forma da gente evitar a contaminação. Eu acho que é um padrão que eu acho que todo produtor deveria fazer, eu faço isso. Né? Não sei se está certo, porque a gente acha que é veterinário. Toda vez que chega o gado lá em casa, independente de qualquer lugar que eu compro, eu vacino o gado. A vacina de 10 doenças, aquela lá, essa aí Eu também vacino, uso ela. aplico contra leptospirose e a de raiva. Já faço as 3. Normalmente, às vezes, tem até elas já embutidas, né? Acho que tem vacina que já está incluída essa. Mas eu sempre faço essas 3. E já aproveito e aplico um vermífugo. E se estou vendo que tem muita mosca, carrapato, eu já aplico remédio também. Faço tudo num dia só, na hora que chega, para não ter problema depois. Isso aí é a questão sanitária, né? Então vamos falar um pouquinho dessa parte. A gente falou sobre, né, as vacas que vão criar. Tem as vacinas reprodutivas. Essas vacinas vão atuar na área de IBR, BVD, doenças das vacas que podem passar para os bezerros, né? Pode causar aborto, né? Leptospirose, igual você falou aí. A gente tem essas vacinas para usar na área da reprodução. Em éguas também, né? Lógico, são diferentes. A gente faz vacina em égua gestante também, para prevenir herpes vírus, né? Além de imunizar a égua, também vai imunizar o potro, porque ele vai mamar o colosso. O colosso vai ter anticorpos, né? Para determinadas doenças. Então, assim, um protocolo bacana é você vermifugar bezerro a partir de 60 dias, outros também. E é importante lembrar que vermífugo de gado é de gado, vermífugo de cavalo é de cavalo. Tassiano, o meu vizinho me falou que eu posso usar o vermífugo 3,5% oral em cavalo. Eu posso? Eu falei assim, olha, poder pode, mas talvez você vai fazer isso só uma vez, né? Porque pode ser que seu cavalo morra. Ah, mas então não pode. Assim, ó, é igual eu tô te falando. Qual que é a indicação do vermífugo? É para bovino? É. Então para que você vai fazer num cavalo? Tem indicação para cavalo? Não tem. Então eu não vou te orientar a fazer uma coisa que não tem orientação nem do laboratório. Entendeu? Então, assim, e é isso que acontece. O pessoal vai e faz. Tassiano, vem aqui ver meu cavalo. O que foi? Ah, eu não sei o que aconteceu. Aí, como que eu trato ele? Aí, pode ter acontecido do meu funcionário ter feito isso. Então, assim, o pessoal fica com receio, porque sabe que fez cagada. Entendeu? Então, o protocolo seria o quê? Você faz um vermífugo aos 60 dias. Outro que tem contato com muitos animais, você vai fazer vermifugação a cada 2 ou 3 meses, né? Depois de adulto, faz aí a cada 3 ou 4 meses, intervalo. O que é o importante, né? E bovinos depende da criação que você tem. Quando você tem criação de bovino de leite, né? A gente faz uma vermifugação mais intensa, porque os animais vão no curral todos os dias, né? Às vezes o pessoal não tem bezerreiro, né? Então cada manejo é de uma forma. Eu gosto muito de fazer vermífugo oral em bezerro, de leite, até certa idade. Aí quando você vai entrar na desmama, aí já entra outro esquema de vermifugação. Bezerro de corte, a gente já usa um vermífugo mais concentrado, porque fecha menos no curral. E tem muitos vermífugos. Hoje tem muita opção de vermífugo. Pelo menos lá, vou falar algumas marcas aqui. O vermífugo que foi muito indicado para mim lá, eu acho que deu resultado, foi o Hipercol. Hipercol é um ótimo vermífugo, é dos poucos vermífugos que tem eficácia, na minha opinião,
contra verme pulmonar, tá? Porém, o Hipercol, ele é um vermífugo perigoso. Minha mãe até fez uma vaca magra esses dias. A vaca estava melhorando, ela falou, vou fazer um Hipercol, que eu acho que ela pode estar com verme no pulmão. A vaca saiu do curral, deitou e... Então, ele é muito bom dentro da dosagem correta, tá? Lá eu sempre peso para saber qual que é a média que eu vou aplicar nesse gado. Inclusive, eu conheço veterinário que usa o Hipercol para fazer eutanásia. Então, é um vermífugo muito bom, tem muita eficácia, porém, ele pode ter um efeito colateral. Lá, quando nasciam os bezerros, quando nascia eu pesava o bezerro e já aplicava o vermífugo, pelo peso dele. Essa questão aí é uma questão para evitar a larva da mosca no umbigo, né? Hoje a gente já tem. Até eu pulei essa parte. É protocolo. Nasceu o bezerro. Eu já oriento curar o umbigo assim que nasce. Você cura o umbigo com algum produto à base de iodo. Porque prata não cura o umbigo, não. O prata faz o quê? Ele evita a mosca sentar. Porque ele tem um repelente, né? Então, eu chego em muita fazenda e vejo o pessoal usando prata no umbigo. Não adianta. Tem que jogar umbicura, aquele curumbi, até o ocidental é melhor que o prata, porque ele tem agente ali que vai fazer o umbigo secar, né? E evitar que suba a contaminação. Mas o certo é o quê? Você pega o iodo, né? Coloca na tampinha e mergulha o umbigo lá. Espera ali em torno de 30 segundos. Isso no primeiro dia, quando nasceu. No segundo dia, no terceiro dia, quarto dia, vai naquele umbigo seco. Aí você só vai ficar de olho para não sentar a varingeira ali ao redor do umbigo. Tá? O umbigo é aquele cordãozinho, não é aquela pele. Muita gente joga na pele lá, não vai adiantar nada. O umbigo, ele é composto por 4 estruturas. Quando você pega um umbigo verde, que acabou de nascer, você consegue ver elas. Tem 2 veias, uma artéria e um úrago. Vamos entrar em detalhe, mas cada estrutura vai para uma região do corpo. O úrago vai para a bexiga, a artéria ligada em outra artéria no corpo do feto, e a veia vai direto para o fígado. Então, o umbigo é uma porta de entrada muito importante. Se você não curar o umbigo do bezerro, de repente começa a aparecer uns bezerros. Ah, meu bezerro está com a junta inchada. Uma vez eu vi um veterinário falar, essa questão do bezerro nascer com a junta inchada é porque é filho de garrote. Não é. É porque entrou uma bactéria que tem predileção por articulação. Não tem nada a ver com o pai dos bezerros. Aí eu peguei e falei, seu funcionário é eficiente na cura de umbigo? Ele falou, não, ele é meio preguiçoso. Então, você já achou o problema. Você tem que entrar com antibiótico, abaixo de penicilina, assim, assim, assim. Aí eu orientei um medicamento que, inclusive, tem ivermectina e penicilina de longação, tá? É o Probezerro. O pessoal usa bastante. Probezerro. Você aplica ele vai ter ação de 14 dias. Ah, eu fiz o Probezerro, não precisa curar o umbigo do bezerro, não, né? Assim, cara, é a mesma coisa de você falar assim, eu tô indo com um tiroteio, mas eu tô com colete à prova de bala, não tem perigo, não, né? Cara, é ferramenta que a gente tem para atuar na prevenção. Então, você fez o Probezerro e curou o umbigo, você está usando 2 formas de prevenção. Isso garante que o animal não vai ter nada? Cara, é muito difícil ele ter alguma coisa se você fizer, principalmente a cura do umbigo. O Probezerro veio para melhorar essa eficácia, né, da cura do umbigo. E outro detalhe importante que a gente pulou é a colostragem. Todo animal que você cura o umbigo bem curado e deixa ele mamar o colostro nas 6 primeiras horas de vida, cara, se esse bezerro não tiver nenhuma má formação, ou esse potro, ele vai desenvolver muito bem, muito melhor do que aqueles animais que talvez a vaca enjeita, né? Você tem que ir lá, pegar a vaca, amarrar e pôr o bezerro mamar nas 6 primeiras horas. Esse período aí das 6 primeiras horas é quando ele vai estar absorvendo os anticorpos da mãe, ele vai estar adquirindo mais imunidade. Isso aí vai te gerar um bezerro ou um potro muito melhor do que um que não mama, né? Já que a gente voltou nesse assunto de leite, né? Às vezes a mãe do potro morre, às vezes a mãe do potro enjeita o potro. Eu posso dar leite de vaca? Cara, você pode dar leite de vaca, mas não vai substituir o colostro. E outra,
Se você pegar o leite de vaca puro, ele tem muita proteína e muita gordura, mais gordura do que o leite da égua. Vai causar uma diarreia braba nesse puto. Então você tem que fazer o quê? Tem que diluir. A gente tem uma fórmula que coloca 30% de água no leite, né? Então, para fazer 1 litro de leite para suplementar um com o outro, você vai fazer 700 ml de leite de vaca, 300 ml de água filtrada, uma gema de ovo e uma colher de mel. Por quê? O recém-nascido, ele precisa muito de... Hã? Não sabia disso, não. Todo recém-nascido e filhote, né? Ele tem a hipoglicemia muito fácil. Então, se ele não estiver ingerindo glicose ou alguma fonte de açúcar, ele pode ficar fraco, né? Então, o mel vai entrar nessa parte aí. A gema de ovo é proteína. Então, assim, é uma fórmula que chega próximo do leite de égua, né? Caseiro, que tem produto também pronto, mas eu recomendo isso aí, que é todo... Geralmente, cavalo hoje em fazenda é uma despesa. Quando você tem um cavalo muito bom, que vai para o laço, que vai praticar algum esporte, uma vaquejada, enfim, qualquer esporte, é um cavalo mais valorizado. Agora, o cavalo de lida, o pessoal não valoriza tanto. Então, se você virar para o cara e falar, você tem que achar esse leite aqui para você comprar, para você misturar para o seu podre, ele falar, vai morrer. Então, assim, a gente já passa uma fórmula até que Mas fica mais... tem menos custo, né? E tem eficácia. Aí, o pessoal lhe perguntou se você conhece alguém que mexe com essa parte de ouvidos, inseminação de ouvidos. Ah, é sério? Então. Ah, tá, entendi. Olha, Às vezes o Júnior Demetrio... ali, então, eu né, ia falar isso. Ele deve saber alguma coisa, que ele cria carneiro. Ele cria lá. carneiro, né? Às vezes o Jaime, não, mas o Jaime também, lá ele tem monta natural, ele tem uns carneiros. Ele é veterinário também. Mas, dependendo, eu posso aprender e fazer também. Eu faço de tudo. O que é lícito e remunerado, né? A gente faz. Mas aí, na hora que você fala do parto, a gente volta a repetir o que ela fala, né? Não adianta eu cuidar de um gato, e o gato estiver próximo de parir, e não trazer para a porta. Como é que você vai saber que a vaca pariu, o cavalo, a égua pariu, né? Se você não está com ela próxima ali, você escuta um barulho. Aí você não vai curar o umbigo do bezerro, Vai curar o umbigo do bezerro. outro, né? Aí Exatamente. fica mais complicado. E outra, se tiver uma distocia, que é um problema de parto, você vai ver isso tarde. Talvez você vai chegar lá, o bezerro já morreu e a vaca está quase morrendo, né? Porque no momento do parto, ocorre a dilatação, dá certo, e a mãe começa a contrair o útero para expulsar o feto. Nesse momento, se o animal estiver mal posicionado, ou se ele for grande demais, né, o que acontece? Às vezes o bezerro está com a cabeça torta, às vezes está com a mão para trás e ele não sai. Ele tem que estar com as duas mãos para frente e a cabeça para frente também. Ou pode acontecer também dele vir de ré, o pessoal acha que tem que virar, não precisa. Se ele tiver com os dois pés para fora, é mais fácil dele sair do que se ele tiver com as mãos, porque a mão ainda tem a cabeça, né? Mas se ele vier de ré, não tem cabeça ali no meio, é mais fácil. Mas falando nisso, quando ele está com os pés para fora, pode puxar? Então, você tem que ver se realmente é pé que está para fora, porque se for as mãos que estiver para fora e a cabeça estiver virada, se você tracionar, você pode matar o bezerro. Você quebra o pescoço dele, dependendo da posição que tiver. Aí o pessoal já traz um cavalo, traz um trator obstétrico, né? Que é o que vai arrastar, né? Aí é onde o prejuízo vem. Uma vez me chamaram para tirar um bezerro, o pessoal amarrou a caminhonete e puxou. Aí a vaca começou a vir junto e parou. Aí me ligou. Deu até trabalho, porque ele não passava no canal da vaca. Aí eu fui fazer a cesárea, a hora que eu fui puxar ele estava travado aqui no ombro, aqui no osso da vaca, né? Deu certo. Graças a Deus a vaca escapou. Mas ela passou apertada. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Animal de pré-parto ele tem que ficar na porta. A gente já falou sobre pré-parto, parto, vermífugos e vacina, né? Da importância de... Vamos falar um pouquinho de vacina. A gente falou pouco. Para cavalo,
a gente tem várias vacinas, né? E algumas dessas vacinas estão reunidas numa só. A gente tem a Lexington, uma vacina que pega herpes vírus, que eu já presenciei casos lá em Brasília. Eu não sei te falar, né? Eu fiquei lá no exército lá um tempo bom lá e foi lá que eu aprendi muita coisa. Eu falei, comentei. Você iniciou. É. Se quiser, você pode falar mais um pouquinho. Presenciei casos de herpes vírus lá, tá? Foi uma escola muito boa para mim. Presenciei, não lá, né? Mas eu já acompanhei caso de encefalomielite lá em Beraba, na faculdade. Então, assim, essa vacina, ela previne o herpes vírus tipo 5, previne as encefalomielites, né? Tétano, que é uma doença bem influente em cavalo. A gente usando uma vacina polivalente como essa, a gente entra só com a raiva, ficou faltando, e se talvez, né, de garrutilho, né? Porque quando você tem aglomeração de cavalo, o garrutilho também ele está presente. O que é garrutilho? Garrutilho é uma doença respiratória que tem alta transmissibilidade. Quando a gente fala de doença respiratória, a gente tem que ficar atento a isso, né? Igual a gente teve o Covid aí, que é uma doença respiratória, o micro-organismo está no ar e Quais são os sintomas passa. dessa doença? O garrutilho, ele começa a ter secreção nasal, tosse, né? E a gente tem aqui duas estruturas aqui que são os linfonodos. Eles ficam aumentados. É uma doença bacteriana, a gente trata com antibiótico. E Tá aí mais entra em naquela... cavalo. só em cavalo. A doença de cavalo. E falando de bovinos, né? Eu oriento essa vacina que você comentou, que pega 10 doenças. O forte dela é a manqueira, tá? Então, o botulismo, essas vacinas que pegam várias doenças aí, eu já peguei caso de animal vacinado com essas vacinas polivalentes, que inclusive fala que pega botulismo e o animal tá com botulismo. Então, E qual que é a recomendação? bom, eu oriento fazer a vacina polivalente para manqueira, quando ele está novo, né? E a gente tem as vacinas usuais aí, né? Tinha obrigatória a aftosa, que hoje não está mais. Aqui em Minas, né? Em Minas não está. Mas aí, na nossa região, está tendo muito caso de raiva. Eu mesmo atendi raiva em vários lugares. Foi mais de 20 fazendas que eu atendi, diagnostiquei raiva. Assim, diagnostiquei por que eu falo que eu diagnostiquei? Porque eu pedi para vacinar e parou de morrer, né? Porque a gente não pode coletar material e mandar para análise. Tem que acionar o órgão de defesa. Ele que vai lá e coleta o material. Aí para o órgão ir, tem que morrer acima de 4 animais, se eu não me engano. E fim de semana você não acha o pessoal. Na época da pandemia eu atendi uma fazenda que tinha lá em Santa Vitória. Aí uma pessoa do IMA lá falou, eu tô com medo dessa doença, eu não vou não. Então assim, melhor é vacinar. A vacina custa menos de R$2, tá? E previne um prejuízo grande, a raiva. E tá tendo na nossa região. Tem que ficar atento aí o pessoal, né? Sai uma doença, entra outra. Então o pessoal vacina de uma coisa e não vacina da outra. Então você, produtor rural aí que está assistindo aí, vacinem o gado. Assim que chegar na propriedade, já faz toda Protocolo sanitário. protocolo sanitário, né? Então, não deixe para fazer depois que já perdeu. Depois que perdeu, já não adianta mais. Aí seu dinheiro foi embora. Um animal que perdeu, talvez o valor dele daria para comprar vacina para o rebanho inteiro. Pois é. Infelizmente, né? E também a outra vacina obrigatória são a das bezerras, né? Bezerra entre 3 e 8 meses, as fêmeas, tem que ser vacinada com a brucelose. É por isso que quando você chega no rebanho de vaca, você vê lá o carimbinho com o número do último dígito do ano, por exemplo. Você viu um carimbo 0, quer dizer que a vaca foi vacinada em 2010 ou em 2020, né? Igual no caso nosso, 2023, gente, viu uma bezerra, você carimbada vai ver com que ela 3 tá com uma marca de 3 lá, falando que ela foi vacinada nesse ano 2023. Isso. Então essa vacina de brucelose também é muito importante, né? Além do que a brucelose é uma zoonose. Então, as zoonoses são doenças que são passadas para os humanos.
Então tem que tomar bastante cuidado. Inclusive a vacina, ela é uma vacina feita com bactéria viva. Então se você inocular no próprio organismo, você pode ter brucelose. Eu conheço 2 amigos meus veterinários que tiveram e teve que tratar. Então é muito. Às vezes a pessoa fala, mas para que eu vou vacinar isso? Tem que vacinar e tem que contratar um veterinário para ir na fazenda vacinar. Justamente por conta desse risco que tem de contaminação. Aqui também a gente falou sobre baia, né, dentes. Então, aí já está mais direcionado para cavalo. Vamos falar de dente. Hoje, né, recentemente, os frigoríficos começaram a exigir bois mais novos, né? Porque o mercado exige isso aí. Muita gente me ligou, Tassiano, eu quero que você venha arrancar os dentes do meu boi. Não é assim que funciona, né? O boi, ele tem ali os dentes incisivos só na parte inferior, na parte superior não tem dente. Então, ele tem os dentes naturais, os dentes de leite, né? Que vão nascendo quando ele é novo. E quando ele vai ficando velho, ele vai mudando esses dentes. Como que você identifica isso? Os dentes permanentes, ele é mais largo, né? Ele é diferente. Então, o frigorífico faz essa classificação de acordo com as mudas. Se você pegar um bezerro novo aí, bezerro de 10 meses, ele vai ter mais de 3 dentes. Então, mais de 2 dentes, aliás. Então, é uma questão que não adianta querer mexer. Não tem jeito, isso aí é do animal. Se chegar os boi lá no frigorífico faltando dente, eles vão ver que foi arrancado, né? Então, não tem jeito de fazer isso. Essa aí eu nunca tinha escutado ainda, não. O problema, sabe o que é, pessoal? Os produtores rurais, eles ainda não entenderam que precisa manejar o gado da maneira adequada para que o gado cresça, engorde da melhor maneira possível e mais rápido possível. Você soltar um gado e jogar o gado lá no pasto e solta aquilo lá e larga, aí tem gente que ganha peso, põe sal, só o sal branco às vezes, tá? Nem o mineral não coloca. Joga o gado lá e deixa ele ganhar peso pela era dele, aí um boi. Morrer com 8 anos. Pois é, nunca vi falar um negócio Aí dele. o povo vai comer a carne, tá dura. Não, aí você nem mastiga a carne, porque ele não tem nem condição. Boi hoje, tem boi sendo morto aí com 24 meses já. E gordo. E gordo. E gordo. Então, se você ainda acha que vai continuar criando gado do mesmo jeito que meu avô criava, você pode mudar de ramo. Porque você nas contas não fecha, porque aí o produtor, ele não contabiliza que o gado está comendo capim e ele tem um custo daquela cabeça por mês. Soltou o gado lá no pasto, ele nem faz conta daquilo. Só que pensa, o cara largar um boi lá 3 anos, 4 anos lá dentro. Olha o prejuízo que ele teve. Dava para ter girado 2 ciclos. Então, assim, a gente vai trazer também, eu vou mandar um abraço para a Alana, que é produtora rural, é advogada. Já combinei com ela, nós vamos trazer ela para fazer um podcast aqui também. Que ela é advogada e agora ela foi para a área da pecuária. E aí a gente vai fazer uma entrevista com ela para ela falar justamente sobre manejo. Ela está trabalhando com o professor Marcelo, especificamente para falar sobre manejo de gado. Como é que ela começou a atuar nessa área e quais são os benefícios hoje para poder trabalhar com rotacionamento de gado. Dividir piquetes, né? Dividir os pastos, fazer área de alimentação. Outra coisa importante que a gente não falou, que todo mundo não faz, é introduzir a ração para o bezerro desde pequeno para ele desenvolver o rumen. Isso. Né? Essa é muito importante. Né? Esse aí é o sistema do creep feeding. Creep feeding, se você traduzir, é comendo e engatinhando, né? Então, você monta uma estrutura física, pode ser de madeira, de metal. Tem gente que faz ela de uma forma que o bezerro passa entre dois paus ali, né? Coloca 2 pedaços de madeira. E tem gente que coloca limitação por altura, né? Simplesmente coloca uma vigota, a vaca chega e não entra. Só se ela pular ou se ela... Aí o bezerro chega e passa. E esse coxo, ele tem que ser feito próximo do coxo da mãe. Porque ele vê a mãe dele comendo, num coxo mais alto, ele fala, uai, tem um negócio aqui parecido, né? Aí ele entra lá, porque ele cabe no espaço.
e vai começar a comer, por curiosidade. Isso faz o quê? Você vai estar fornecendo uma dieta melhor para o animal e ele vai demandar menos leite da mãe dele, porque ele vai estar adquirindo nutriente naquela ração que você está fornecendo. Você vai desmamar um bezerro mais cedo, a sua vaca vai estar pronta para emprenhar de novo mais cedo. É só vantagem, né? E isso aí é dinheiro. Porque sua vaca emprenha mais cedo, você vai produzir mais. 22 arroba. Aí você compara com aquele lá que demora 4 anos para matar o boi. Esse aí já tá, né? O cara faz 2 ciclos enquanto ele tá Isso. fazendo um. Isso é dinheiro. Se você calcular a diária do seu animal, a diária não, mensalidade, sei lá. E outra coisa, consultoria é barato, porque você vai contratar uma pessoa para te explicar como é que faz. Vai, você vai conseguir fazer sozinho, mas é importante você ter o consultor, porque ele está sempre em palestra, encontro, conhecendo produto novo. Se deixar um animal lá 4 anos, se não fizer uma rotação, um sistema de rotação de pastagem, você vai degradar a pastagem. Aonde hoje você coloca 10 cabeças por alqueiro, se você não cuidar, não jogar um adubo, não corrigir o solo, né? Isso é parte de agronomia, mas a gente tem que entender um pouquinho, porque o cara chega para você justificar, mas eu tinha 10 cabeças por alqueire lá o ano 2015 e agora eu coloco 5, o pasto não está dando. Então você tem que estar trabalhando essa questão também. Não é que o seu gado é mais fraco, porque talvez a sua pastagem não tenha qualidade. E o gado ele tem, depende do capim, né? Tem os brisantã, tem eu esqueço o nome da mombaça, as braquiárias, tem a parte do mombaça, né? Então, assim, o capim tem hora para entrar e tem hora para sair. É a altura. A altura. Então, ele tem que comer o melhor capim. Então, se ele entra na hora certa e sai na hora certa, passar descansa, o capim cresce, volta a ter a parte melhor do capim, porque se ele comer o capim já passado, tá comendo capim e não vai engordar. Tem muita lignina. O capim, quando ele passa da hora, né? Ele fica mais duro, ele fica menos palatável, Fibroso, né? Fica mais fibroso. O animal digere, ele tem menos nutriente e a digestão é mais dificultada. Então, ele já passou da hora de comer aquele capim, vai comer o capim, não vai engordar, ele vai passar um ano naquele capim e não vai engordar. Ele vai estar comendo só a parte ruim do capim, passado, enrapado. Agora, se ele entra no momento certo, sai no momento certo, o gado ganha peso, cresce, o capim descansa, e você consegue manejar muito melhor isso na fazenda. Tem que tirar na hora certa também. Se você deixar o capim ficar muito pequeno, o que vai acontecer? Vai gastar a raiz para começar a produzir folha de novo e crescer, né? E se ele gastar a raiz dele encolhe, ele tem menos área de absorção de nutrientes no solo. Então ele não vai desenvolver igual o capim que é bem manejado. Eu acompanho muito o professor Marcelo lá, já tirei de Presidente Prudente, o professor Marcelo Costa, quem não conhece depois, pode seguir lá, que ele é muito bom. Ele fala que a fazenda, ela tem chance de dar dinheiro hoje, mas o cara tem que saber entender de rotacionamento, controle de passagem, não tem que ficar gastando dinheiro adubado, acalcado, não. Você tem que primeiro fazer a quantidade certa para aquele passo e rotacionar. Se você rotacionar, você já resolve o seu problema. Manter os passos bonitos, entender o hábito do animal. Uma coisa que eu vejo muito pouco aqui na região. Deixa as torceiras, virar aquelas torceiras altas lá, e não vem nem com o trator, uma roçadeira para arrancar aquela torceira. O gado não vai chegar naquela torceira. Risco de machucar. Então ele não chega. O hábito do animal é esse. Ele vai onde é mais confortável para ele. Isso. Mais perto da água, né? Água, outra coisa importante, viu, pessoal? Água.
Será que você bebe na mesma água que o seu gato está bebendo? É. Isso aí é uma coisa muito, muito séria. Então, assim, eu aprendi algumas coisas com o professor Marcelo, de jogar cal virgem no bebedor, pelo menos de 15 em 15 dias, e pelo menos de uma vez por mês ou a cada 2 meses, lavar o bebedor. Pelo menos ter a água limpa. Né? Então, isso é muito importante. Né? Quando eu estava lá no exército, eu vi uma veterinária, uma tenente, fazer o recruta que cuidava do cavalo beber água do coxo. Falei assim, e aí? Ele falou, não vou beber não. Pois é, mas o cavalo está fechado. Se você ficar um dia sem beber água, você fica. Aí no segundo dia já começa a dar muita sede dele, vai beber essa água. E vai dar problema, então você tem que lavar esse coxo. Né? Essa questão que você estava comentando aí, existem vários capins, né? E cada capim é destinado para um tipo de solo, para um tipo de gado. A questão do rotacionado é importante, porque talvez você tenha uma área grande e poucos animais. Se você tem um melhor pasto, mas você não tem a quantidade ideal de animais. Se você soltar uma grande quantidade de animais, esse pasto vai acabar rápido. Né? Você vai ter que levar para outra área. Se você soltar uma quantidade pequena, também é ruim, porque eles vão comer mais perto de onde eles querem ficar, mais perto da sombra, e vai ter capim que vai perder, porque não vai ser consumido. Ele vai ficar duro, vai ficar taludo, né? Eles não vão querer comer aquele capim. Daí a importância de fazer o rotacionado. Eles vão lá naquele capim que eles comeram, que está soltando a folha do broto, porque ele é mais palatável, e vai deixar aquele outro capim perder. Então, isso é prejuízo. É onde você tem que entrar com a questão do piquete rotacionado. E eles falam muito que a água não pode estar muito longe da região dos pastos. Então, sempre centralizar, né? Sempre tentar medir para colocar ele no centro, a prática de alimentação. Isso. Porque aí a vaca vai ficar preguiçosa para ir lá beber água. E se o gado bebe água, ele come mais, alimenta mais, engorda mais. Né? Então, isso também serve de alerta aí para vocês. A experiência minha nessa questão de coxo, quando a gente tirava leite, eu estava um dia lá fazendo, não lembro se eu estava arrumando um cochete, o que era, a gente colocava ração para os bezerrinhos mais novos. E eu vi uma galinha indo lá no coxo do bezerro comer ração junto com ela. A galinha foi lá e cagou dentro do coxo. E eu fiquei nervoso, mas eu falei, eu vou terminar esse cochete aqui e vou ver o que eu rumo. Aí eu olhei de novo, o bezerrinho estava lambendo a bosta da galinha, junto com a ração. Aí eu descobri por que eu estava tendo problema de diarreia. Né? Outra coisa, o posto de água dos bezerros era muito grande. E os bezerros bebiam pouca água. Não tinha uma rotação, uma renovação da água. Aí o coxo sujava rápido. O que eu fiz? Eu substituí um coxo de 300 litros de água por um coxo de 50, 40 litros. O bezerro está sempre bebendo água e está caindo água fresca, água nova, água limpa. O coxo suja menos. Boa ideia. Então, assim, a ideia é para estar pondo em prática. Uma vez fizeram um coxo lá na fazenda de, acho que era 12 mil litros. Um coxo. Um chão de 12 alqueires. Você faz um coxo grande onde vai chegar muitos animais de uma vez para beber água. Porque se você tiver um coxo desse, você vai gastar muita água para encher ele. Os animais vão beber pouca água e aquela água vai ficar sujando. Então você tem que ter uma rotação, né? O ideal é o quê? Fazer um reservatório grande com um coxo pequeno. Você coloca uma boia de alta vazão lá, os animais vão estar bebendo água e vai estar enchendo com água limpa, né? Você perde a questão aí evita, né, de sujar muito o coxo. Aí vai estar sempre renovando essa água, vai estar caindo água limpa ali, os animais vão estar bebendo a água. Essa é uma pergunta aí, que é? Você não tem somente também. A questão da... o Afonso, o Otônio, ele joga cal na água. Ele chega lá, a hora que às vezes a água tá meio turva, ele mexe a água, o cal já levanta e fica limpinho. Você consegue ver o fundo do gosto. Não, ele falou que ele joga aquela partilha de globo, né? Globo de piscina. A partilha funciona também, só que ela é mais cara. O cal virgem é o mais barato. Assim, independente da
Da função. do que ele usa, o importante é você saber se está proporcional. Porque se você colocar, por exemplo, um produto químico na água, você pode às vezes reduzir o consumo de água por deixar ela Muito. ela fica com Muito gosto cloro, ruim, né? né? Com muito cloro, por exemplo. Tem que tomar cuidado na hora de fazer. Tem que ter orientação, né? Saber quanto que você coloca. Vamos falar, tem um coxo com 50, capacidade de 50 litros de água. É uma coisa, um coxo com capacidade de 1.000 litros, né? Tem que ver essa questão aí. Lá em casa eu sempre fiz confinamento por um grão, né? Então não, meu sistema é diferente. Poucas pessoas conseguem mexer com isso e não acreditam muito nisso, não. Mas o meu ciclo lá, eu faço ciclo 3 vezes por ano. Então, quando o cara leva, eu compro bezerro de 8, 9 arroba, com 4 meses ali, 5 estourando. Quando é um gatinho mais fraco, assim, de desenvolvimento de rumen, demora mais. Mas é 4 meses de média. Eu faço 3 ciclos por ano. Pego de 8 arroba, não vira, né? Porque eu pelas minhas contas aí, hoje é mais barato e tem mais rendimento. É mexer com novilha. Nas minhas contas, cada um faz as suas contas, né? Mas nas minhas contas, hoje novilha é melhor mexer. Então entra com 8, sai com 12, 13, 14 arroba, em prazo de 4 meses, faz 3 vezes por ano. E normalmente deve dar um rendimento de 300, 400 reais por cabeça. Que é mais ou menos o que todo produtor ganha por cabeça ano. É muito difícil o cara conseguir ganhar mais que 300, 400 reais por cabeça ano. O cara que conseguir fazer mais que isso, ele tem que mostrar na ponta do lápis os custos dele. Porque é muito difícil. Hoje o produtor ele é muito preguiçoso. Ele tem que fazer conta do sal que ele compra, de uma reforma de pasto, uma adubação, um silo. Estava conversando com a produtora, ela falou para mim que estava tendo 70% de rendimento no leite. Eu falei, mas isso não existe. Eu nunca vi. Eu fui ver. Ela tinha silagem, né, que o pai dela produzia, usava. O funcionário era compartilhado também. Aí, assim, você consegue. Mas você tem que fazer a conta porque tem que fechar. Se não fechar, você começa a ter que vender o que você tem para... Hoje, em gado de leite, hoje o produtor que tira menos de 1.000 litros de leite, hoje ele está passando problema. Não, é muito... Eu comento o seguinte, a gente tem um gargalo hoje, que é o funcionário. Eu já vi funcionário falar para mim assim, olha, eu vou ter que vir trazer comida para essa vaca aqui deitada. Eu falei, E água? Rapaz, fala pro meu patrão lá que essa vaca vai morrer, que aí ele manda eu matar ela aqui e a gente rasta. Eu falei, cara, mas essa vaca, ele pagou 7 mil nessa vaca. O Weber. Vocês até conheceram o Weber. A novilha que ele comprou no leilão, na época do Luciano Gouveia, ela estava prenha. A gente conseguiu fazer ela melhorar dentro de uma semana. Ela levantou, pariu e produziu 20 quilos de leite na primeira lactação. Então, assim, o pessoal tem que ser mais ativo, né? Hoje é um grande problema, né? É conseguir mão de obra para o campo. Mas não é de hoje, não. Já tem algum tempo já que isso é problemático, né? Então, assim, por isso eu acho que esse é um dos motivos do iPod, levar informação para o mundo do campo e, às vezes, até estimular pessoas a estudarem para trabalhar nas fazendas. Porque as fazendas hoje são diferentes. Elas não estão a mesma coisa, igual era antigamente. Então, elas estão melhorando. Então, assim, o jeito de manejo está melhorando, o jeito de trabalhar está melhorando, tecnologia está ajudando. Então, assim, eu acho que você aí, estudante, né, que está começando aí agora, quer trabalhar às vezes numa fazenda, mexer com maquinário, tem muito curso aí do Senar, né? Aproveitando aqui, falar que o Sindicato Rural apoia a gente nessa iniciativa. A Granfertil é um dos patrocinadores do iPod, o iGrãos, o iPod é da iGrãos. Então, você que está estudando aqui no Sindicato Rural tem cursos, vários cursos de maquinário, aprender a mexer com trator, colheitadeira, com maquinário dos mais variados tipos para trabalhar na fazenda. Hoje você chega, a mão de obra dos caras hoje quer ganhar muito, mas não sabe mais ou menos tocar um trator.
ele não sabe ligar a tomada de força de um trator se precisar. Perigoso machucar ainda, né? Machucar ele. Quantas vezes a gente fica sabendo aí de acidente com maquinário, né? É perigoso. E agora, por exemplo, principalmente na área de agricultura, né? Colheitadeira nova, depois de colheitadeira está colhendo sozinho, vai precisar de operário lá para comandar ela, vai não. Porque aí você já delimita, né, no GPS onde ela tem que colher, e ela se vira e toca. O cara, na verdade, já faz isso hoje, né? O cara só fica ali acompanhando o GPS, o que o cara está fazendo? Drone hoje. Drone. Né? Drone hoje para poder dar combate, Você né? programa ele. Tem um amigo meu, produtor em Canápolis. Eles compraram o Uniporte. E o funcionário virou e falou, eu recebi uma proposta, se você não for aumentar meu salário, eu vou sair. Aí o cara ficou desesperado, onde que eu vou arrumar alguém? A filha dele que falou, não, pai, deixa eu dar uma estudada aqui. Falou, não, eu faço. Ele faz tudo sozinho, a gente só tem que mapear a área aqui, ele levar ele para abastecer, né? Ela que tomou conta dessa parte de combate lá, de E isso é um outro assunto também importante, nós vamos falar mais na área jurídica depois, é sobre sucessão familiar, patrimonial, essa parte sucessória, a parte de aposentadoria rural. A gente já está agendando um próximo podcast também para falar sobre isso. Então a gente tem N assuntos para falar do agronegócio. Se a gente ficar aqui, nós vamos ficar aqui 2 horas, 3 horas falando do agronegócio. Luciano também depois vai voltar aqui com oportunidade para a gente falar sobre os CACs, produtor rural, CAC, né? Ele também é empresário do ramo dessa área de tiro, né? Tem o CTI lá no 45, né? Eu sou filiado lá no clube e convido vocês também, CACs aí, que não filiaram ainda, se filiem lá no CTI 45. É importante, viu? Senão você vai ficar sem sua arma, sem seu registro, né, Luciano? Então é um assunto para outro podcast, outra coisa para a gente falar. A gente tem muita coisa para falar no podcast. Eu tenho a agenda aí praticamente até o final do ano. Até janeiro já está lotado, eu não tenho mais a agenda. Então você que está assistindo aí, empresário, quiser patrocinar a gente, tem oportunidade para patrocinar, para vocês participarem aqui junto com a gente, chamar os empresários para contar a história das empresas, né? Para falar sobre a empresa, divulgar o serviço da empresa. Tem tanta empresa aí, ó, do agro, mexe com sal mineral, ração de pintinho, de galinha, de porco, de ovino, tem de tudo aqui na região. E a gente precisa estimular o povo a conhecer mais sobre os produtos, né? Entender mais por que tem inclusão sal mineral. Ó, esse aqui é de engorda, na seca, esse aqui já é das águas. Qual que é a diferença dele? Esse tem mais proteína, falso, né? Que a famosa ureia encapsulada, alguns usam encapsulada, outros não. Então, assim, tem N coisas que a gente poderia estar falando aqui, mas a gente vai deixar para um próximo episódio, que já deu 1h30 já de whiteboard aqui, se der já fica aqui a noite inteira, né? Eu hoje fui orientado, falou, ó, você não coloca muita coisa no seu roteiro aí não, porque você espicha muito o assunto, você pula de um assunto para o outro. E só, antes de encerrar, Bruno, eu queria só dar uma dica pro pessoal. Muita gente me procura, fala, Tassiano, mas que remédio que eu aplico nesse caso, assim e tal. Muitas das vezes, o segredo do tratamento não é você simplesmente ir lá e fazer um remédio, né? Lógico que várias coisas precisam de remédio. Mas talvez um curativo que você fizer melhor, resolve. Já aconteceu o caso da pessoa tá falando, eu tô aplicando remédio assim e tal, tô jogando um repelente lá e não tá adiantando. Eu quero que você vá lá. Eu chego lá e falo, você tem que fazer do jeito que eu te falei. Uma vez que eu vou lá, no outro dia, o cara me manda uma foto e fala, nossa, mas o machucado tá melhorando demais. Eu falo assim, lembra que eu te orientei a fazer dessa forma? Você não estava fazendo. Se estivesse fazendo, olha o resultado de um dia para o outro, né? Então, assim, não tem remédio que faz milagre. Não é tratamento, não é só remédio, não é só aplicar remédio. Então, assim, às vezes um curativo, igual você falou, é muito melhor. Asepsia, você zelar, manter, às vezes um curral que é mal feito, tem uma poça de lama na entrada. Gente, teta de vaca é o ambiente favorito de bactéria, porque está ali dentro da teta da vaca, tem leite, tem temperatura ideal, está no abrigo da luz.
É tudo que a bactéria quer. Um machucado também é a mesma coisa. Então, você manter a questão de sanidade, né, de higiene, isso aí evita problema demais. Por isso da importância sempre, vou voltar a dar o último recado aqui para vocês. Protocolo sanitário, o bem-estar animal, procure preocupar com o bem-estar animal, com o que ele bebe, com o que ele come, observe o que o animal está comendo, o ambiente que ele está andando, o que ele está fazendo. Só você dar uma rodada no pasto, você já vai notar ali. Às vezes o pasto está degradado demais, É igual a gente, Bruno. cupim demais. Se você for bem tratado, você vai ficar satisfeito, você vai ficar melhor, você vai ficar mais à vontade, né? Você pensa, você tem um curral, chega lá é só gritaria, paulada, Ferrão. o animal vai estressar, às vezes vai machucar o operador, né, o funcionário da fazenda, vai sair dali estressado, vai querer ir embora, vai vazar uma cerca, vai gastar numa cerca. Isso aí é prejuízo. Então, a questão do bem-estar, muita gente fala que animal é maltratado, né? Recentemente aí saiu o pessoal falando da questão da produção de leite. Uma vaca de leite estressada, ela cai a produção. Se você vende o leite, ganha dinheiro produzindo leite, você vai querer estressar uma vaca para ela cair a produção? Você vai deixar dar uma infecção agravar. Para você tratar, vai ficar mais caro, você vai ter que descartar leite. Então, assim, o pessoal hoje fala muita abobrinha, então tem que filtrar bastante. E para a gente finalizar, lembre-se, gente, coisa simples resolve o problema do bem-estar animal. Um sombrite lá levantado num curral para que o sol não bate direto no animal. Uma música, um radinho tocando, as vacas gostam. Se você pegar vassouras, aquelas rígidas, aqueles vassourão, Resposta. você coçar elas vão adorar, amarra aquilo lá Coloca no ela na arame, entrada. na entrada lá do curral, põe aqui lá, vocês vão ver, ela vai agradar com aquilo. Vai agradar. Se tiver oportunidade de colocar, né, um dispensor de água, né, simples, aquele de irrigação de horta, você colocar lá só para jogar uma aguinha nelas lá, já vai melhorar o bem-estar animal também. É coisa simples, não é coisa que gastam muito dinheiro não, gente. É coisa simples. Então, eu quero agradecer, viu, Luciano, sua presença aqui. Eu acho que o podcast foi muito bom. Acho que todo mundo aprendeu muita coisa, até quem está aqui nos bastidores aqui deve ter aprendido. Então, agradecer a sua presença, agradecer a oportunidade de você estar aqui e pelo tempo que você disponibilizou para estar aqui para a gente poder falar sobre essa parte de veterinário de animais de grande porte. Sei, eu queria agradecer o espaço, né, para estar falando, que eu gosto muito. Eu acho que o conhecimento que fica parado, ele não tem valor nenhum. A gente tem que compartilhar conhecimento. Eu falo muito isso, né? Às vezes, a desinformação pode causar um prejuízo muito grande. E já presenciei a pessoa, às vezes, não passar conhecimento com medo da pessoa ficar melhor do que ele, né? Isso para mim é uma coisa ridícula. Eu também acho. Professor que guarda para ele, não passa para o aluno, tem medo do aluno ficar melhor que o professor, ele é um idiota. Ele não está executando a função dele. O profissional, de maneira geral, né, eu acho que tanto empresarial ou qualquer outro ramo, aquele profissional que ele não passa o conhecimento é um profissional inseguro. Eu fui professor muitos anos, eu tenho prazer em falar com pessoas, em dar aula. Sou da área de computação, mas gosto mais do agronegócio. Então, assim, eu acho que o profissional tem que ter passar o conhecimento. Eu acho que essa é a frase que fica, né? Você profissional aí tem conhecimento, não tenha medo e nem vergonha de passar seu conhecimento. Vamos levar o conhecimento do agronegócio para o mundo, né? O Brasil é sustentado pelo agronegócio. Sem o agronegócio, o Brasil hoje era quebrado. Então, você aí está em casa, se você come alguma coisa em casa, agradeça ao produtor rural que trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Seja ele, seja seus funcionários, porque ele é um empreendedor do agronegócio. Então, valorize o alimento que está na sua mesa e valorize o produtor. Certinho? Muito obrigado. Falou. Até a próxima. Tamo junto, precisando, nós estamos mais horas. Então, tá bom. Obrigado, gente. Boa noite. Até o próximo.